Olá, uma boa tarde para você que está em casa. A gente está direto do CMO Summit, com a plataforma CMO Summit Online, ao vivo aqui, desse grande evento do primeiro ano do CMO Summit presencialmente. É um sucesso já para a primeira edição presencial. Prazer estar aqui com vocês e trazendo agora um grande profissional, top 10 da lista Forbes dos CMOs do Brasil. VP de marketing da Danone, Marcelo Bronze, um prazer te receber aqui. Vamos bater um papo legal aqui sobre o mundo do marketing, os desafios desse mundo de trabalhar a comunicação e marcas tão tradicionais como a Danone. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo também. Um abraço a todos. Eu sou o Bruno Bianchini, sou vice-presidente comercial e marketing da Itatiaia, maior grupo de comunicação de Minas. Fazemos parte do mesmo grupo da CNN, estamos aqui com os estúdios Itatiaia e CNN, direto do CMO. Marcelo, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que você deve responder muito, e que são poucos casos, mas são casos que eu acho que deve trazer muito orgulho para trabalhar uma marca, quando uma marca se transforma, no produto, né, e o produto passa a ser dito por todas as famílias, de um país como o Brasil, fazer parte da nossa infância, fazer parte da infância dos nossos filhos, como o Danoninho. E eu queria começar com essa, que apesar de você ter que responder muito essa pergunta, acredito eu, ela é sempre uma curiosidade, assim, né, como sustentar, obviamente, né, e o quão é desafiador não deixar com que esse legado todo caia e que ele só, seja construído através da evolução, tecnologia e tudo que vai surgindo de desafio. Legado é a grande palavra, Bruno. A gente tem uma história aqui no Brasil de 55 anos, e a Danone é uma empresa centenária e não é brasileira, apesar de muita gente acreditar que a Danone é uma companhia brasileira, é uma companhia francesa na Francesa. prática. E que no Brasil a gente chegou há 55 anos atrás e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, construir uma relação de muita confiança, de muita qualidade com o consumidor brasileiro. Então, desde marcas quando chegaram, né, Danone, Danoninho, depois a gente lançou Danette, Corpus, Activia, Iopro, então tem uma história muito grande, de muito sucesso mesmo, mas principalmente porque a gente entendeu rapidamente as necessidades do consumidor brasileiro e das pessoas, e se conectou de uma maneira muito emocional, muito afetiva. Então quem tem Danone dentro da sua geladeira e os outros produtos que a gente tem também, que passam por nutrição especializada, fórmulas infantis, a gente tem hoje várias categorias aqui no Brasil, tem uma relação de confiança e sabe que vai ter a melhor nutrição possível para você e para sua família. Então é algo que a gente se orgulha bastante de ter construído, mas não é fácil manter essa relação. Então isso é algo que a gente tem que batalhar todos os dias e nunca quebrar essa relação de confiança com as pessoas. A gente falava, mais cedo aqui sobre tradição, né, de marcas e dessa responsabilidade, e hoje a gente vê a companhia focada muito no YoPro, né, como uma tendência de mercado, É a claro, menina dos né. olhos. É a menina dos olhos. Hoje é. Conta pra gente, assim, esse segmento que hoje, obviamente, tanto cresce, esse segmento que virou prioridade na vida, de todo, como a gente falava que tantas coisas vão mudando e evoluindo, evoluem também, obviamente, as tendências e a cultura e os nossos hábitos, né. Qual que é esse posicionamento e como vocês trabalham hoje a saúde e o olhar para a saúde dentro da companhia? É o que a gente vai acompanhando ao longo de todos esses anos, mas principalmente eu diria que nos últimos 15 a 10 anos, é que existe uma grande tendência às pessoas terem uma alimentação mais consciente. Então, uma alimentação mais funcional, entendendo o impacto da alimentação para a sua saúde, para o seu corpo. Então, existe essa tendência de nutrição funcional. A proteína, hoje, é a grande estrela desse segmento, então, dessa tendência, como a resposta, porque todo mundo precisa no final para ter seus músculos fortes, para ter sua saúde em dia. Então, pessoas usam proteínas para diferentes necessidades, desde nutrição e saciedade, até para quem está treinando e quer transformar seu corpo. Então isso a gente já identificou. E o Pro surgiu há quase 10 anos atrás. O Brasil foi um dos países pioneiros da Danone a trazer a marca. E a gente, eu brinco que teve o box de CrossFit como maternidade de Opro. Então a gente nasceu centrado numa comunidade, que era uma comunidade de pessoas que treinam de maneira muito forte, que dependem, já tinham uma consciência bem grande do porquê usar proteína para sua nutrição, para sua saúde.
e a gente entendeu quais eram as dores dessas pessoas. Então, as pessoas que estavam ali tomando os seus whey proteins em pó, e dependiam da shakeira, tinha uma experiência de sabor não das mais agradáveis, faltava conveniência, faltava praticidade. A gente entendeu com esse público quais eram essas necessidades e lançou a YoPro para encontrar esse papel. Então veio de uma conexão muito real com as pessoas. E hoje, no Brasil, é a nossa terceira maior marca. Então explodiu, realmente YoPro, por isso que eu estou brincando com a menina dos olhos, Sim, porque todo mundo consome. A gente tem uma distribuição hoje muito forte dessa marca, tanto no canal alimentar quanto no canal de farmácias e e-commerce também. E a gente vê hoje que proteína por si só virou uma febre no Brasil. Então sem dúvida. vários alimentos e várias marcas também aproveitando essa tendência. Legal. Marcelo, a gente vive um desafio, né, a Itatiaia ela vem de um mundo regionalizado, de toda uma tradição de conversar regionalmente em Minas Gerais. É claro que o digital hoje expandiu muito e a gente se transformou numa plataforma nacional digital, mas, a gente brinca que até em Minas Gerais nós temos 5 estados dentro dele. Né, Perfeito. e trabalhar um país continental como o Brasil, com tantas culturas, tantas diferenças de hábitos e consumo, como marca, né, acredito que seja um grande desafio para vocês. E até já sugiro que se tiver alguma pergunta interessante, não é todo dia que a gente pode fazer uma pergunta para um top 10 CMO Brasil hoje, fica à vontade, o chat está aqui, participem. Eu queria que você falasse sobre esse grande desafio de falar com um país continental com tantas culturas diferentes. A gente está falando da França, da companhia, né, como francesa, do tamanho de, né, muito, muito pequeno nesse sentido e uma facilidade muito maior de se comunicar e de trabalhar a marca dentro de um país. Essa é a primeira coisa que a gente explica para todo mundo que vem visitar o Brasil. A gente fala: olha, é do tamanho da Europa, por baixo, 5 países em um, se a gente considerar só as regiões. Se a gente pegar estados grandes como Minas Gerais, ou mesmo São Paulo, Bahia, o Norte, Amazonas, são, estados dentro de um estado. Especialmente para Minas Gerais, já que a audiência é grande da Itatiaia, eu queria dizer que é a nossa casa também, porque as nossas 2 fábricas estão em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Então, que sul de Minas também é Sim, uma das 5 Minas Gerais, é né, Bruno? verdade. Então a gente tá lá também com muito orgulho, as nossas 2 fábricas estão ali de nutrição especializada e de iogurtes. Mas exatamente isso que você falou, existe uma e a Danone tem essa fórmula de sucesso também de se conectar muito, verdadeiramente com os países nos quais atua. Então a gente entende as regionalidades, a gente aplica fórmulas diferentes, produtos diferentes, jeitos diferentes de se comunicar, de vender. A gente, por exemplo, fez uma campanha no começo desse ano aqui, não falando de Minas Gerais, mas falando da região sul, em que a gente queria se conectar para a Activia com os profissionais de saúde, com os embaixadores da região sul, foi entender estado a estado, quais eram as particularidades em linguagem, quais eram os creators que poderiam ajudar a gente ali, os profissionais de saúde, com mais credibilidade e mais autoridade para falar sobre saúde digestiva e probióticos. E a gente preparou essa campanha especialmente para a região sul. Esse é um exemplo. Minas Gerais a gente tem ações dedicadas, Nordeste a gente tem ações dedicadas, São Paulo, que é super importante para a gente investe de uma forma diferente. Então acho que isso credencia a Danone até essa relação de respeito e confiança com cada brasileiro hoje em dia. Legal. E acho que o que ajuda, também hoje nessa estratégia, vocês fazem isso sempre bem, e é uma tendência, você citou creators aqui, a gente brincava agora com o Cris Moreira da CNN, né, antes creator era só o veículo de comunicação. Hoje Hoje virou. as marcas viraram Hoje creators, todo mundo é e creator. hoje qualquer Hoje somos pessoa, creators aqui, pessoal. A gente exatamente, está aqui qualquer transmitindo ao vivo. qualquer telefone na Somos mão, creators, você se transforma num influenciadores. creator. Queria que você falasse dessa estratégia, assim, de também usar influenciadores, micro-influenciadores, né, e uma dificuldade, que é uma linha tênue também, de, entre aspas, começar a colocar a marca na boca, de alguém. Imagino que numa companhia como essa deve ter um estudo muito grande em cima de um tema como esse. Tem bastante estudo. Ontem, inclusive, aqui no evento, eu tive a oportunidade de palestrar numa round table com a Kéfera, que foi uma das primeiras grandes personalidades digitais que surgiram no Brasil. A gente estava conversando bastante sobre isso ali na mesa, sobre a importância do entendimento tanto de marcas para creators ou influenciadores, quanto dessa comunidade, se profissionalizar e acompanhar a evolução das marcas nesse sentido. Para a gente, o que que a gente faz? A gente
Para cada marca traça um plano de comunidades diferentes, de públicos diferentes. Para isso a gente usa ferramentas de social listening, por exemplo, a gente tem a Winning como uma das parceiras ali, em que a gente entende o que é relevante para aquela comunidade e quais são os creators que mais têm local de fala e a voz ouvida dentro daquelas comunidades. E a gente mapeia isso uma a uma, porque no final das contas, para Danoninho, eu preciso falar com mães, que hoje já são mães de geração Z, que têm seus filhos de 3 anos, e eu preciso falar com esse target. Para IoPro, é isso que eu estava dizendo. Hoje eu falo tanto com as Sim. pessoas que têm, uma grande intensidade de treino, até as pessoas que só têm alguma afinidade com esporte, até as pessoas que eventualmente estão consumindo IoPro para substituir o café da manhã por saciedade, tá tudo certo. Para Aptamil, para Aptanutri, eu preciso falar com mães que têm bebês. Então são creators e influenciadores muito distintos. Então, primeira coisa que eu recomendo que a gente tem como estratégia é uma segmentação muito precisa. A segunda, que é o que a gente estava conversando ontem também no painel, é uma relação de muita autenticidade e verdade, Bruno. O que acontece hoje? As marcas que começam a interagir com creators, sejam micro, nano e grandes influenciadores ou embaixadores, muitas vezes não passam o poder da criação para aquela comunidade. E tentam impor os seus guides e ter controle máximo sobre aquela criação de conteúdo. O que acontece? O conteúdo é criado, o creator é remunerado, isso acontece dentro da comunidade, mas não tem relevância, não tem engajamento, não participa da conversa. Então vira o que a gente está chamando de publi fria. E hoje todos nós, como audiência, estamos mais ou menos cansados de publis frias, né? Sim. Se você está acompanhando o seu creator, você pode ser super fã de alguma celebridade, ver que é uma publi fria, uma publi que não usa a mesma linguagem, a mesma identidade, Sai daquela sintonia ali, sai né? daquela sintonia, parece o antigo merchan de bancada Verdade. que a gente tinha, que a pessoa para o programa, agora deixa eu dar um recado aqui da Itatiaia. Aham. E isso hoje perde relevância quando a gente tem uma disputa por share de atenção. Então as pessoas precisam, no final das contas, para se conectar com as marcas ou qualquer tema, dedicar um tempo de atenção. Então é onde a gente está também evoluindo e construindo essa rede inteira com micro, nanos e grandes embaixadores. Legal. Marcelo, sobre carreira, eu acho que tem tanta gente aí em casa, como aqui, né, que já te ouve, que já te assistiu em podcast, que olha como referência, né, onde quer chegar no mundo do marketing. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história e desse seu olhar, né, o quanto hoje esse olhar do profissional de marketing precisa ser amplo, né, porque a sensibilidade, ela a qualquer momento, quanto mais com uma marca como a Danone, com tantos produtos, né, com tantas linhas, com tantas situações de vivência. Eu brincava ali, né, Itatiaia hoje que era rádio, né, hoje é digital, você está fazendo um reality show gastronômico dentro do Mercado Central em Belo Horizonte, a Exato. gente faz um evento, tem o Arraiá da Itatiaia, uma Copa de Futebol Amador, a sensibilidade é muito grande de dar um problema, né, e com esse mundo da rede social, hoje é muito tênue essa linha. Conta um pouco da sua carreira e essa amplitude que esse profissional de marketing hoje tem que buscar, para chegar onde você está hoje. Eu vou começar pelas competências, depois eu falo um pouquinho da minha carreira. Eu acho que Tá tem bom. principalmente 3 coisas importantes, são competências que eu recomendo fortemente que as pessoas desenvolvam, os profissionais de marketing desenvolvam. A primeira delas é curiosidade. Então hoje um profissional de marketing que não tem a curiosidade ativa 100% do tempo para sair da sua bolha, para entender como as pessoas funcionam, como as comunidades funcionam, como a cultura está sendo formada, perdem oportunidade de crescer na carreira. O segundo deles, que é o que eu sempre falo também, é pensamento crítico. Então, num tempo de inteligência artificial, de geração abundante de conteúdo, de muitas coisas sendo criadas de maneira descentralizada, você precisa ter pensamento crítico para saber julgar o que é ou não importante para sua marca, o que é ou não importante para aquela comunidade, como você pode participar de algo relevante para julgar bons trabalhos criativos, para julgar bons projetos de inovação. Isso para mim é fundamental, tão fundamental quanto estar conectado e antenado nisso. E o terceiro, que para mim talvez seja o mais importante, base inclusive da minha carreira, é o cuidado com as pessoas. Então, seja o seu time, seja os seus parceiros comerciais, suas agências, o próprio consumidor, as pessoas que trabalham para sua marca numa fábrica, na frente de vendas, num serviço, para mim é a base fundamental de tudo. Então, eu realmente coloco pessoas acima dos resultados, porque eu sei que se eu tiver boas pessoas ao meu lado, eu vou trazer grandes resultados para a companhia em que eu atuo.
E sobre esse momento de carreira, sobre ter construído aí a sua carreira, e chegado aonde você chegou, para quem está em casa começando, para quem está em casa agora no meio de carreira, quem está estudando publicidade, fala um pouquinho dessa Bom, trajetória. então, eu sou publicitário, formação, depois eu fiz pós-graduação em administração, em estratégia de negócios também. E eu investi bastante tempo no começo da minha carreira em estágios e mesmo na base ali como analista, assistente, para achar o segmento com o qual mais me identificava. E bens de consumo e alimentos sempre foi uma grande paixão para mim. Então, eu estagiei em algumas empresas, depois eu comecei minha carreira na Nestlé. Passei por outras empresas como Mondelez, como Mars, trabalhei em gastronomia, na companhia tradicional de comércio, e há 5 anos eu tenho o prazer, então, de estar na Danone, liderando o time de marketing dessa grande companhia. Para mim é fundamental, ou foi fundamental ao longo da minha carreira, a conexão com pessoas e um equilíbrio grande entre foco no resultado e construção de grandes marcas. Eu acho que hoje também é difícil separar, e tem o velho e bom dilema agora entre branding e performance, o que que é mais importante, não é. Para mim, performance sem branding é insustentada e branding sem performance não acontece, não é branding, né. Verdade. Branding que não dá resultado, não é branding. Então, para mim, esses são alguns dos princípios que eu tive na minha carreira, e hoje eu tenho, então, o orgulho de ser o CMO da operação local aqui da Danone, e de ter responsabilidade, então, para cuidar da categoria de iogurtes e dos times de mídia e pesquisa e estratégia para a companhia no Brasil. Legal, Marcelo. Prazer falar com você. Obrigado aí pela presença, pelo tempo aqui, pelos ensinamentos aí para todos nós. É muito legal receber aqui você nos estúdios Itatiaia CNN no CMO Summit Online. Um prazer, muito obrigado pelo convite, Bruno. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Obrigado a todos aí, boa tarde, continue acompanhando o CMO Summit Online.